A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e hoje quero compartilhar com vocês como o Senhor me libertou de uma situação que eu jamais imaginei viver. Desde pequena fui criada na verdade, filha de pais fiéis que sempre me ensinaram a temer a Deus e a seguir os seus caminhos. Meus avós também eram servos do Senhor, e eu cresci ouvindo os hinos, participando das reuniões e aprendendo que a vida no comum é uma bênção que poucas pessoas valorizam. Quando eu tinha 20 anos, conheci o Daniel. Ele era um irmão sério, trabalhador, sempre presente nas reuniões. Todos falavam bem dele, e eu me senti abençoada quando ele pediu a palavra para mim. Meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia estar na ordem de Deus. Casamos no templo com a bênção da Irmandade, e eu estava certa de que estava começando uma vida feliz, como o Senhor quer para os seus filhos. Os primeiros anos foram bons. Daniel era atencioso, cuidava da casa, e nós dois servíamos ao Senhor. Mas com o tempo algumas coisas começaram a me incomodar. Ele chegava tarde do trabalho, dizia que era por causa de horas extras, mas eu sentia que havia algo mais. Às vezes ele ficava distraído, como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu orava, pedia a Deus que me desse paz, mas a inquietação não passava. Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei um papel no bolso da calça dele. Era um recibo de um lugar que eu não conhecia. Não era um restaurante, não era uma loja. Era algo que não fazia sentido. Meu coração começou a bater forte. Eu não queria desconfiar, não queria pensar mal, mas aquela dúvida não saía da minha cabeça. Naquela noite não consegui dormir. Ore ao Senhor, Pai, se tem algo errado, me mostra. Não quero viver numa mentira. Mas se for imaginação minha, tira esse peso de mim. E foi então que, em sonho, vi uma porta se abrindo. Do outro lado, havia uma luz forte, e uma voz disse: busque a verdade, e você será livre. No dia seguinte, com muito medo, mas com a certeza de que Deus estava me guiando, resolvi falar com Daniel. Ele tentou desviar, disse que eu estava imaginando coisas, mas eu insisti. Foi quando ele confessou. Havia se envolvido com uma mulher do trabalho. Não era a primeira vez. Irmãos, eu não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como um servo do Senhor poderia fazer uma coisa dessas? Como ele podia trair não só a mim, mas a Deus? Eu chorei, me senti enganada, humilhada. Mas no meio daquela dor, uma coisa eu sabia: Deus não tinha me abandonado. Contei tudo para os meus pais. Eles oraram comigo, me deram forças, e me lembraram de que o Senhor é justo. Não foi fácil, mas com a ajuda da Irmandade e a direção dos anciãos, tomamos as providências necessárias. Hoje estou de volta à casa dos meus pais, e embora a dor ainda esteja aqui, tenho a certeza de que Deus está me sustentando. Muitas vezes nós pensamos que por sermos fiéis nada de ruim vai acontecer. Mas o inimigo não dorme, e ele usa até aqueles que parecem ser servos de Deus para nos fazer tropeçar. Porém, uma coisa eu aprendi: quando buscamos a verdade, quando nos apegamos ao Senhor, Ele nos mostra o caminho. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore, busque conselho dos irmãos mais velhos, e confie que Deus não vai te deixar sozinho. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e no tempo certo, Ele age. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, deixe nos comentários. Vamos levar adiante esta palavra para que mais irmãos possam ser alertados e fortalecidos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje quero compartilhar com vocês um pouco mais desse caminho que o Senhor tem me feito percorrer, porque sei que muitas irmãs e até irmãos podem estar passando por lutas semelhantes, e às vezes a gente acha que está sozinho, mas não estamos. Deus está conosco, e a Irmandade também. Depois que tudo veio à tona, eu me senti como se tivesse sido arrancada de um sonho ruim. Por tanto tempo eu vivi acreditando que estava fazendo tudo certo, sendo uma boa esposa, cuidando do lar, respeitando meu marido como a palavra ensina. Mas no fundo, eu sentia que algo não estava certo. Aquela inquietação, aquela vozinha que falava no meu coração, eu ignorava, achando que era só medo, só insegurança minha. Até que Deus, na sua misericórdia, não deixou que eu continuasse no engano. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu acordava com um peso no peito, como se não conseguisse respirar direito. As lágrimas vinham sem aviso, e eu me perguntava: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? Mas aos poucos, nas orações, nas palavras dos meus pais, nas visitas dos irmãos, eu fui entendendo que não era culpa minha. O inimigo tinha armado uma cilada, mas Deus permitiu que a verdade viesse à luz para me livrar. Meus pais, que sempre foram um exemplo de fé, me abraçaram e disseram: Filha, Deus não te abandonou. Ele está te guardando.
Agora é hora de confiar nele mais do que nunca. Eles oraram comigo, leram a palavra, e me lembraram de como o Senhor livrou tantas mulheres fiéis nas Escrituras. Isso me deu força. Não foi fácil aceitar que o homem com quem eu tinha sonhado em construir uma família, que tinha jurado fidelidade diante de Deus e dos irmãos, tinha me traído dessa forma. Mas quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele nos dá um paz que o mundo não pode dar. Os anciãos da nossa comum foram muito sábios nesse momento. Eles não julgaram, não me deixaram sozinha, mas me orientaram com a palavra. Disse a eles: eu não quero magoar ninguém, mas também não posso viver numa mentira. Eles concordaram, e com muita oração, tomamos as decisões necessárias. Não foi um processo rápido, porque essas coisas precisam ser feitas com cuidado, com temor a Deus. Mas em cada passo eu senti a mão do Senhor me guiando. Uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente acha que conhece uma pessoa, mas só Deus conhece o coração. Eu confiei, eu acreditei, eu me entreguei àquele relacionamento pensando que era a vontade de Deus. Mas quando as coisas começam a desandar, a gente precisa parar e buscar a face do Senhor. Não adianta a gente ficar se culpando, se martirizando. O que precisa é de oração, de jejum, de buscar a direção dos irmãos mais velhos que têm experiência na fé. Teve noites em que eu não conseguia dormir, revirando tudo na minha cabeça. Será que eu poderia ter evitado isso? Será que eu não vi os sinais? Mas numa dessas noites, enquanto eu orava, veio à minha mente um versículo que minha mãe sempre me ensinou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo: Júlia, me entrega isso. Eu cuido de você. E desde então tenho tentado fazer isso todos os dias. Hoje eu ainda sinto a dor, mas não estou mais presa a ela. Deus tem me mostrado que Ele pode restaurar, que Ele pode dar um novo começo. Não sei ainda como será o meu futuro, se um dia o Senhor vai me dar outra oportunidade de constituir família, mas uma coisa eu sei: enquanto eu estiver aqui, vou servir a Ele com fidelidade. Porque no final das contas, é só Ele que nunca nos decepciona. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que se estão passando por uma prova assim, não desistam. Não deixem que o inimigo roube a sua paz. Busquem a Deus de todo o coração, peçam conselho aos irmãos, e não tenham medo de tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo que sejam difíceis. Deus não nos chamou para vivermos na mentira, na vergonha, no sofrimento. Ele nos chamou para a liberdade, para a verdade, para a vida abundante que só Ele pode dar. E se você está do outro lado, se você é aquele que está enganando, que está vivendo uma vida dupla, eu te peço, pare. Arrependa-se. Busque a Deus enquanto é tempo. O pecado pode até dar uma alegria momentânea, mas a dor que ele deixa é muito maior. Deus perdoa, Deus restaura, mas é preciso humilhar o coração e voltar para os seus braços. Para finalizar, quero agradecer a todos vocês que têm orado por mim, que têm me mandado mensagens de apoio. Cada palavra, cada oração, tem sido um bálsamo para minha alma. Vamos seguir firmes, irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. E com Deus ao nosso lado nós vamos vencer. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe nos comentários se você precisa de oração, ou se também já passou por algo parecido e quer dar um testemunho de fé. Vamos edificar uns aos outros, porque juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos vocês e que Ele nos guarde na sua santa presença. Amém. E foi assim, irmãos, que o Senhor me tirou daquele vale de sombra e morte. Não foi fácil, não. Teve noites em que eu chorava até não ter mais lágrimas, em que eu me perguntava: por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Mas aos poucos, Deus foi me mostrando que não era castigo, não. Era prova. Prova da minha fé, da minha confiança nele. Porque a fé não é só para os momentos de alegria, não. É para quando a tempestade vem, quando o chão parece sumir debaixo dos nossos pés. Foi ali, naqueles dias mais escuros, que eu aprendi o que é de verdade confiar no Senhor. Meus pais, que sempre foram um porto seguro, me acolheram sem julgamentos. Minha mãe, com aquele jeito sábio que só as mães têm, me disse: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu que você descobrisse, é porque Ele já tinha um plano de restauração para você. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só me abraçou e disse: vamos buscar a face do Senhor juntos. E foi o que fizemos. Todas as noites, antes de dormir, nós nos ajoelhávamos e clamávamos por direção. Não foi uma oração de uma noite só, não. Foram semanas, meses, até que a paz começou a invadir meu coração. E sabe, irmãos, Deus não só me tirou daquela situação, como Ele me deu algo que eu nem imaginava que precisava: um novo propósito. Hoje eu vejo que tudo aquilo não foi em vão.
Deus usou minha dor para me aproximar mais dele, para me tornar uma mulher mais forte na fé. Eu que antes tinha vergonha de falar, hoje não tenho medo de dar o meu testemunho, porque sei que pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Às vezes a gente acha que está sozinho, que ninguém vai entender, mas não é assim. Na Irmandade, a gente é família. E família se apoia, se levanta, se fortalece. Claro que não foi fácil voltar a confiar. Teve dias em que eu olhava para os irmãos casados na comum e pensava, será que vou conseguir novamente? Mas Deus, na sua infinita bondade, foi me mostrando que o amor verdadeiro, o amor que vem dele, não é baseado em traições ou mentiras. É baseado em lealdade, em respeito, em um compromisso diante do altar. E hoje, eu posso dizer com toda certeza, Deus restaura. Ele não só sarou as minhas feridas, como me deu um coração novo, capaz de perdoar e de seguir em frente. E falando em seguir em frente, eu não poderia deixar de contar uma coisa que aconteceu recentemente. Há alguns meses eu estava na reunião de jovens, e uma irmã mais nova veio até mim depois do culto. Ela estava com os olhos cheios d'água e me disse, irmã, eu estou passando por uma situação parecida com a sua. Meu noivo, eu descobri coisas que não deveria. Não sei o que fazer. Meu coração se apertou porque eu conhecia aquela dor. Mas ao mesmo tempo eu senti uma paz, porque Deus estava me usando para ser um instrumento dele. Sentei com ela, oramos juntas, e eu contei como Deus me livrou. Não foi um conselho meu não. Foi a palavra de Deus, foi o testemunho do que ele fez na minha vida. E sabe o que ela me disse depois? Irmã, eu não sabia que tinha alguém que entendia o que eu estava sentindo. Obrigada por não ter medo de falar. Isso, irmãos, é o que a Irmandade faz. A gente não está sozinho. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é consolado, todos são consolados. É assim que Deus quer que a sua comum seja, um lugar de refúgio, de amor, de verdade. Agora eu não poderia terminar sem falar de uma coisa que tem sido muito importante nessa minha jornada, a oração. Não é qualquer oração, não. É aquela oração de joelhos, de coração quebrantado, onde a gente derrama tudo diante do Senhor e confia que Ele vai ouvir. Porque Ele ouve, irmãos. Ele ouve e age. Não é do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer, mas é do jeito certo, no tempo certo. Eu já vi Deus agir de formas que eu nem imaginava. Já vi Ele fechar portas que eu insistia em bater, só para depois abrir uma janela que eu nem sabia que existia. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se não fosse aquele sofrimento eu não estaria onde estou. Não estaria tão perto de Deus, não teria essa intimidade com Ele, não teria aprendido a valorizar as coisas que realmente importam. Porque às vezes a gente acha que o que a gente quer é o melhor, mas Deus sabe o que a gente precisa. E o que a gente precisa, acima de tudo, é dele. Então, se você está passando por uma prova hoje, não desista. Não deixe o inimigo te convencer de que não tem saída. Tem saída sim, e essa saída se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você já passou por algo parecido e superou, não guarde esse testemunho só para você. Compartilhe, fale, edifique. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres, que Ele ainda libera, que Ele ainda restaura. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração ultimamente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Não é fácil não. Às vezes a gente quer entender, quer controlar, quer saber o porquê. Mas, irmãos, Deus não nos pede para entender. Ele nos pede para confiar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que estão tristes e dê sabedoria aos que estão em dúvida. E que, acima de tudo, a gente nunca se esqueça de que, na comum do Senhor, nós somos mais que vencedores. Se este testemunho abençoou você, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir. E se você está passando por uma luta, mande uma mensagem. Vamos orar juntos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus começou a restaurar o que o inimigo tentou destruir. Porque vejam só, quando a gente pensa que está tudo perdido, que não tem mais jeito, é justamente aí que o Senhor age. Eu me lembro que depois daquele sonho com o varão dourado, eu acordei com um peso no peito, mas também com uma paz que não vinha de mim. Era como se Deus estivesse dizendo, filha, eu estou contigo. Não tenhas medo. E irmãos, eu não tive. Não que eu não sentisse dor, não que as lágrimas não viessem, mas eu sabia que daquele momento em diante eu não estava mais sozinha naquilo. Os dias que se seguiram não foram fáceis, não.
Tive que enfrentar olhares, comentários, aquelas coisinhas que o povo fala por trás, mas também por diante. Coitada, casou tão nova, achando que ia ser feliz. Ou então, devia ter orado mais antes de aceitar. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente não pode viver para agradar os outros. A gente tem que viver para agradar a Deus. E foi isso que eu fiz. Meus pais, que sempre foram um porto seguro, me abraçaram e disseram: filha, Deus vai te dar uma nova história. E foi isso que eu segurei no coração. Claro que teve aqueles momentos de fraqueza, aqueles dias em que eu olhava para trás e pensava: será que eu poderia ter feito algo diferente? Mas o Espírito Santo sempre me trazia de volta a palavra. Não olhe para trás, olhe para frente. Eu tenho um plano para você. E irmãos, eu creio nisso. Porque se Deus tirou Sara da casa de Faraó, se Ele livrou José da prisão, se Ele ressuscitou Lázaro, Ele também pode restaurar a minha vida. E a sua. E há de qualquer um que esteja lendo isso hoje e achando que não tem mais esperança. Agora eu não vou mentir para vocês, o caminho da restauração não é rápido. Tem dias que a gente acorda e parece que a dor ainda está ali fresquinha, como se tudo tivesse acontecido ontem. Mas com o tempo Deus vai curando. Ele vai colocando pessoas no nosso caminho, irmãos que oram por nós, que nos levantam quando a gente não tem forças. E aos poucos a gente vai vendo que aquelas cicatrizes que a gente achava que iam nos marcar para sempre, na verdade, se tornam testemunhos da fidelidade dele. Eu me lembro de uma irmã da comum que veio até mim certo dia e disse: Júlia, você não sabe, mas o seu testemunho me salvou. Eu estava prestes a desistir do meu casamento, achando que não tinha mais jeito. Mas Deus usou a sua história para me mostrar que eu ainda posso agir. Irmãos, foi aí que eu entendi, a nossa dor não é em vão. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, Ele transforma tudo aquilo em bênção para outros. E isso não tem preço. Hoje eu posso dizer que estou em paz, não porque tudo está perfeito, porque não está, mas porque eu sei que Deus está no controle. Eu ainda oro pelo meu ex-marido, porque a palavra diz para abençoarmos os que nos perseguem. Não é fácil, mas eu confio que Deus pode tocá-lo também. Porque no final das contas a gente não luta contra carne e sangue, mas contra as potestades do mal. E a nossa vitória já está garantida em Cristo. E sabe o que mais? Deus tem me mostrado que essa não é o fim da minha história. Tem irmãos que já vieram até mim, discretamente, falando em pedir a palavra de novo, quando Deus abrir o caminho. Mas eu tenho dito, só se for da vontade de Deus. Só se Ele mostrar claramente. Porque eu não quero repetir os mesmos erros. Eu quero que dessa vez seja tudo no tempo dele, do jeito dele. Porque, irmãos, quando a gente corre na frente, a gente sempre se machuca. Mas quando a gente segue os passos do Senhor, mesmo que seja devagar, a gente chega lá inteiro. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Deus não desistiu de você. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, não importa quão fundo você acha que caiu. Se você ainda tem fôlego de vida, é porque Deus ainda tem um propósito. Talvez você esteja passando por uma traição, uma doença, uma perda, uma decepção tão grande que você não enxerga saída. Mas eu estou aqui para te dizer, Deus vê, Deus sabe, e Deus vai agir. Não desista na véspera do seu milagre. Não solte a mão de Deus só porque a estrada está escura. Porque, irmãos, foi na escuridão que Deus separou a luz. Foi no deserto que Ele alimentou o seu povo. Foi na cruz que Ele venceu a morte. E é na sua dor que Ele vai manifestar a sua glória. Então, se você está lendo isso hoje e está com o coração partido, faz o seguinte: fecha os olhos, coloca a mão no peito e fala: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Toma a minha dor, toma as minhas lágrimas e faz algo lindo com isso. Porque eu creio que o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos pode ressuscitar os meus sonhos também. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por quem está precisando. Se você está passando por algo parecido, se está com o coração apertado, só repete comigo. Pai Celestial, eu venho perante o Teu trono de graça hoje, não por merecimento, mas pelo sangue de Jesus. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas dores, todas as minhas decepções, todos os meus medos. Eu não sei como Tu vais agir, mas eu confio que Tu és bom e que o Teu plano para mim é de paz e não de mal. Dá-me forças para perdoar, para seguir em frente, para não olhar para trás. E Senhor, se há alguém que precisa ouvir esta palavra hoje, usa a minha história para tocá-lo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se esta palavra tocou o seu coração, não guarde para você. Compartilha com quem precisa. Deixa um amém aqui nos comentários para que a gente saiba que não está sozinho nessa batalha. E se você quiser que eu ore por você, manda uma mensagem. A gente é família, a gente se ajuda. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente. Que Ele derrame o seu óleo sobre as suas vidas, que Ele restaure o que o inimigo tentou roubar,
e que, acima de tudo, a gente nunca se esqueça de que, na comum do Senhor, a nossa vitória já está garantida. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com vocês. E lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele vai completar a obra que começou em você. Até a próxima, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém. E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a me mostrar que mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Ele tá lá, trabalhando nos bastidores, preparando a nossa saída. Porque não foi só o sonho, não. Depois daquele dia, as coisas começaram a se revelar de um jeito que só pode ser coisa de Deus. O coração dele, que antes parecia tão firme, começou a tremer. Ele chegava em casa e não olhava nos meus olhos. As desculpas que antes vinham tão fáceis, agora engasgavam na garganta dele. E eu, irmãos, eu só observava. Não com ódio, não com raiva, mas com uma tristeza que doía na alma, porque eu sabia que aquele homem já não era mais o mesmo que eu tinha conhecido na comum, aquele que levantava a mão para louvar, que chorava nos cultos, que falava de Deus com tanto amor. Até que chegou o dia em que ele mesmo não aguentou mais carregar o peso da mentira. Foi uma noite de quinta-feira depois do culto. A gente estava em casa, as crianças já dormindo, e ele sentou do meu lado no sofá com um papel na mão. Eu não precisei nem perguntar o que era. Os olhos dele já diziam tudo. Era a confissão, irmãos. Tudo escrito, tudo detalhado, como se ele quisesse se livrar daquele fardo de uma vez. E ali, entre lágrimas e palavras cortantes, ele me contou sobre as traições, sobre os encontros, sobre as promessas quebradas. Mas sabe o que mais doeu, irmãos? Não foi a traição em si. Foi ouvir ele dizer que tinha começado tudo depois que a gente começou a brigar por causa da minha doença. Como se a minha dor fosse a desculpa para ele cair. Eu me levantei daquele sofá e fui pro meu quarto. Não gritei, não xinguei, não quebrei nada. Só fechei a porta e me ajoelhei ao lado da cama. E ali, irmãos, eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não por ele, não por mim, mas por tudo aquilo que a gente tinha construído e que agora estava desmoronando. Mas no meio daquele choro, uma paz estranha começou a invadir o meu coração. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: filha, eu já te avisei. Eu já te mostrei. Agora é hora de confiar em mim. No dia seguinte, eu acordei cedo, antes do sol nascer. Fui para a cozinha, fiz o café como sempre fazia, mas dessa vez era diferente. Eu não estava mais com medo. Não estava mais com dúvida. Eu sabia o que tinha que fazer. Quando ele acordou, eu já estava sentada à mesa com a Bíblia aberta em Malaquias 2:16, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Eu não falei nada. Só apontei pro versículo e disse: a gente precisa conversar com o irmão, nome do ancião, hoje. Porque isso aqui não é mais só entre a gente. Isso é coisa de Deus. E foi assim que a gente foi até a casa do irmão, com o coração nas mãos, mas com a certeza de que o Senhor estava guiando os nossos passos. O irmão nos recebeu, ouviu tudo, orou por nós e disse que ia levar o caso para a Irmandade. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil ouvir os irmãos falando, não foi fácil ver a decepção no rosto deles, não foi fácil sentir que a gente tinha falhado perante a comum. Mas tinha uma coisa que eu sabia: Deus não estava surpreso com nada daquilo. Ele já sabia de tudo antes mesmo da gente nascer. E se ele permitiu que isso acontecesse, era porque tinha um propósito maior. Os dias que se seguiram foram de muita oração. Muita. Eu me pegava acordando de madrugada de joelhos, pedindo a Deus que me desse forças. Porque não era só a traição, não. Era a vergonha de olhar para os irmãos na comum, era o medo do que as pessoas iam pensar, era a incerteza do futuro. Mas o Senhor, fiel como sempre, foi me sustentando. Ele colocou irmãs ao meu lado que me abraçavam sem julgar, que choravam comigo, que oravam por mim. Ele usou a minha mãe que, mesmo de longe, ligava todo dia só para dizer: filha, Deus não te abandonou. Ele tá contigo. Até que chegou o dia da decisão. A Irmandade se reuniu, ouviu os dois lados, orou e decidiu que o melhor para ambos era a separação. Não foi um divórcio qualquer, irmãos. Foi um processo dolorido, mas cheio de respeito, cheio de oração, cheio de busca pela vontade de Deus. E quando o irmão anunciou a decisão, eu senti um peso sair das minhas costas. Não era alívio por estar livre, não. Era a certeza de que mesmo no meio da tempestade, Deus tinha me guardado. Hoje, irmãos, eu olho para trás e vejo como o Senhor foi fiel. Ele não deixou que eu me perdesse no meio da dor. Ele não deixou que eu tomasse decisões pela carne. Ele me segurou pela mão e me tirou daquele lugar. E sabe o que é mais lindo? Que mesmo depois de tudo eu ainda acredito no amor. Não aquele amor romântico que a gente vê por aí, não. Mas aquele amor que vem de Deus, aquele que perdoa, que restaura, que dá segunda chance.
porque hoje eu posso dizer, eu sou livre. Livre das mentiras, livre das amarras, livre do medo. E não foi eu que me libertei, não. Foi Deus. Foi Ele que me tirou da lama, que me pôs em lugar firme e que me deu um novo canto de louvor. E se você tá passando por algo parecido, se você tá com o coração partido, se você tá achando que não tem mais jeito, eu te digo, tem. Tem sim. Porque o Deus que me libertou é o mesmo Deus que tá do seu lado hoje. Ele não muda. Ele não falha. Ele é fiel. E para encerrar, irmãos, eu quero deixar um versículo que tem sido o meu sustento nesses dias. Esqueça o que ficou para trás e avance para o que está adiante. Filipenses 3:13. Porque a vida continua. A obra de Deus continua. E a gente não pode deixar que o passado nos impeça de viver o que Deus já preparou pra gente. Então, se esta palavra te tocou, se você precisa de uma oração, se você quer que a gente leve o seu nome ao Senhor, comenta aqui. A gente é família. A gente se ajuda. E lembre-se, não importa o quanto o inimigo tente te derrubar, Deus sempre tem a última palavra. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E não esquece, curte, comenta e compartilha esse testemunho. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. Deus te abençoe ricamente, irmão. Até a próxima. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil, não. Porque depois que a verdade veio à tona, eu fiquei com aquele peso no peito, aquela dúvida. E agora, Senhor? Como eu vou seguir em frente? Mas o Senhor, na sua misericórdia, não me deixou sozinha. Ele colocou pessoas ao meu lado, irmãos que oraram por mim, que me deram força, que me lembraram que a obra de Deus é maior do que qualquer dor que a gente possa sentir. Eu me lembro de uma irmã mais velha, a irmã Maria, que já passou por coisas difíceis também. Ela me chamou num canto, depois de um culto, e falou assim: minha filha, o inimigo quer que você fique olhando para trás, quer que você fique remoendo aquilo que te fez mal. Mas Deus não é assim. Deus quer que você levante a cabeça e siga em frente. Porque Ele já tem uma bênção preparada para você lá na frente. Aquelas palavras, irmãos, foram como um bálsamo para minha alma. Porque eu estava me sentindo tão fraca, tão pequena, que achava que não ia conseguir mais sorrir, que não ia conseguir mais confiar em ninguém. Mas o Senhor, na sua bondade, foi me mostrando que eu não estava sozinha. Os meus pais, que sempre foram um exemplo de fé, me abraçaram e disseram: filha, a gente tá aqui. Você não precisa ter medo. Deus vai te guiar. E foi assim, aos poucos, que eu comecei a enxergar que mesmo no meio da tempestade, Deus estava no controle. Porque, irmãos, quando a gente pensa que tá tudo perdido, é aí que Deus age. É aí que Ele mostra o seu poder. E eu não posso deixar de falar de um momento muito especial que eu tive com o Senhor. Uma noite, depois de muito chorar, eu me ajoelhei no meu quarto e falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Se Tu queres que eu fique, eu fico. Se Tu queres que eu vá, eu vou. Só me mostra o caminho. E naquela mesma noite, irmãos, eu tive um sonho. Um sonho tão vivo, tão real, que até hoje eu não consigo esquecer. No sonho, eu estava num lugar escuro, cheio de neblina, e não conseguia enxergar nada. Eu estava com medo, estava perdida. Mas de repente, uma luz começou a brilhar bem na minha frente. E naquela luz apareceu um varão todo vestido de branco, com um brilho dourado ao redor. Ele não falou nada, mas só de estar ali, eu senti uma paz que eu não sentia faz tempo. E ele estendeu a mão para mim. Quando eu segurei a mão dele, a neblina foi embora, e eu vi um caminho bem claro na minha frente. Um caminho largo e iluminado. E eu acordei com aquela paz no coração, sabendo que Deus estava me dizendo: filha, eu tô aqui. Eu tô te guiando. Confia em mim. Depois daquele sonho, eu não tive mais dúvida. Eu sabia que Deus estava me chamando para seguir em frente. Não foi fácil, não. Porque o coração ainda doía, as lembranças ainda vinham, mas eu tinha uma certeza: Deus não ia me deixar. E foi assim que, com a ajuda dos meus pais e dos irmãos na fé, eu comecei a reconstruir a minha vida. Comecei a participar mais dos cultos, a servir na obra, a buscar a Deus de todo o coração. Porque, irmãos, quando a gente se aproxima de Deus, Ele nos aproxima dele também. E hoje, olhando para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Porque Ele não só me tirou daquilo que estava me destruindo, como também me deu uma nova esperança. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei em quem eu tenho crido. E se você está passando por uma luta hoje, se você está sentindo que não tem mais forças, eu te digo, não desista. Porque Deus não desistiu de você. Ele está ali do seu lado, esperando você estender a mão para Ele, assim como eu fiz. E eu não posso terminar sem falar de uma coisa que tem sido muito importante para mim nesse tempo: a oração. Porque, irmãos, a oração é a nossa arma.
É através dela que a gente fala com Deus, que a gente derrama o nosso coração para Ele. E foi na oração que eu encontrei forças para seguir em frente. Foi na oração que eu senti a presença de Deus me confortando, me dizendo que tudo ia ficar bem. Então, se você está passando por algo difícil, não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus. Porque Ele ouve, Ele vê, e Ele age no tempo certo. E lembre-se, o inimigo pode até tentar te derrubar, mas ele não tem a última palavra. A última palavra é de Deus. E Deus é fiel. Para encerrar, irmãos, eu quero deixar mais um versículo que tem me fortalecido muito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Porque de verdade, a gente não precisa carregar sozinho os nossos fardos. Deus está ali, pronto para nos ajudar, pronto para nos sustentar. Então, se esta palavra te tocou de alguma forma, se você precisa de uma oração, se você quer que a gente leve o seu nome diante do Senhor, comenta aqui. A gente é família, a gente se ajuda. E não esquece, curte, comenta e compartilha esse testemunho. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E que Ele continue abençoando a todos nós, fortalecendo a nossa fé e nos guiando pelos caminhos dele. Amém. Deus te abençoe ricamente, irmão. Até a próxima. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu achava que estava sozinha, quando as lágrimas não paravam e o coração parecia que ia se partir, Ele estava ali, quietinho, trabalhando em meu favor. Porque o nosso Deus não é um Deus de surpresas ruins, não. Ele é um Deus que prepara, que adverte, que abre os olhos daqueles que o buscam de verdade. Eu lembro que, depois que tudo veio à tona, muitas irmãs vieram me falar: Júlia, como você conseguiu passar por isso? E eu respondia: não fui eu, foi Deus. Porque sozinha eu não teria força. Sozinha eu teria desistido. Sozinha eu teria me deixado levar pela amargura, pelo ódio, pela vontade de vingança. Mas Deus, na sua misericórdia, me segurou. Ele colocou pessoas ao meu lado, minha mãe, que orava dia e noite por mim, meu pai, que mesmo com a dor de ver a filha sofrendo, nunca deixou de me lembrar que Deus é justo, e até irmãs da Irmandade que, sem eu pedir, vieram me dar um abraço, uma palavra de ânimo, um versículo que falava justo aquilo que eu precisava ouvir. Te confesso, irmão, teve dias que eu acordava e não queria levantar da cama. Teve noites que eu olhava pro teto e perguntava: Senhor, por que eu? Mas foi nessas horas que Deus me mostrava, através da sua palavra, que Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Que Ele mesmo abre a saída. E a minha saída foi confiar nele mesmo quando não entendia. Foi entregar nas mãos dele aquilo que eu não conseguia carregar. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi moldando tudo. Até aquelas coisas que doíam, que machucavam, Ele usou para me aproximar mais dele. Porque às vezes a gente só busca a Deus de verdade quando está no fundo do poço. E foi ali, no meu fundo do poço, que eu encontrei a mão dele estendida para me puxar. Não foi um anjo, não foi um homem, foi o próprio Deus, através do seu Espírito me dizendo: Filha, levanta. Ainda tem um propósito para você. E sabe, irmão, esse propósito não é só para mim, é para você também. Talvez você esteja passando por uma traição, por uma decepção, por uma doença, por uma perda. Talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, sem forças para continuar. Mas eu vou te dizer uma coisa que Deus me ensinou: Ele não nos deixa órfãos. Mesmo quando a gente não vê, Ele está agindo. Mesmo quando a gente não sente, Ele está perto. E o que o inimigo quis usar para nos destruir, Deus vai transformar em bênção. Eu poderia ter ficado amargurada. Poderia ter me revoltado contra Deus, contra a Irmandade, contra tudo. Mas graças a Deus, Ele me deu um coração manso. Me deu forças para perdoar. Não foi fácil, não. Teve dias que eu tinha que orar: Senhor, me ajuda a perdoar, porque sozinha eu não consigo. Mas Deus é fiel. Ele não só me deu o perdão, como também me tirou todo o peso do coração. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, Deus restaurou a minha alma. E se você está lendo isso e está pensando: mas como eu vou perdoar? Ou, como eu vou seguir em frente? Eu te digo, começa com uma oração. Pede a Deus que te ensine. Porque perdoar não é dizer que o que fizeram contigo está certo. Perdoar é soltar nas mãos de Deus aquilo que te faz mal. É deixar que Ele, que é justo, faça justiça. Porque vingança não é nossa, irmão. Vingança é do Senhor. E Ele sabe muito melhor do que a gente como lidar com cada situação. Hoje eu tô em paz. Não porque tudo tá perfeito, porque não tá. A vida ainda tem os seus desafios, as suas lutas. Mas porque eu sei que no meio de tudo Deus está no controle.
Eu aprendi que às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte para que a gente possa ver a sua luz brilhar mais forte. E foi assim comigo. Então, se você está passando por um vale escuro hoje, não desista. Não solta a mão de Deus. Porque Ele vai te guiar. Ele vai te sustentar. E no final, você vai olhar para trás e vai ver que mesmo quando você não via saída, Deus já estava preparando a vitória. Para fechar, irmão, eu quero deixar um versículo que tem sido um bálsamo para minha alma. Esperai no Senhor, animai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Porque a gente pode não ver a resposta agora, pode não entender o porquê das coisas agora, mas se a gente esperar no Senhor, se a gente confiar nele, Ele vai nos dar forças. Ele vai nos levantar. Então, se esta palavra te alcançou, se você precisa de uma oração, se você quer que a gente interceda por você, deixa aqui nos comentários. A gente é família, a gente se ajuda. E não esquece, curte, comenta e compartilha esse testemunho. Você não sabe quem pode precisar ouvir essa palavra hoje. Talvez seja justamente essa palavra que vai salvar um casamento, que vai restaurar uma família, que vai trazer um irmão de volta para perto de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente, irmão. Que Ele te guarde, te proteja e te dê paz no meio da tempestade. Até a próxima, se Deus quiser.